Pessoal, o que é que nós temos? Todos os anos, em janeiro, os novos Samsung Galaxy S e este é o 24. Eu vou-te fazer aqui a análise mais completa que eu conseguir para tentarmos perceber aqui até que ponto é que existe alguma coisa melhor do que isto, seja para que o utilizador for. E isto é algo que eu nunca fiz aqui, pessoal, sabem porquê? Porque cada telemóvel é muito focado num utilizador e então é muito bom numa ou noutra coisa. Pode ser gaming, pode ser trabalho, pode ser fotografia. Pois há aqueles telemóveis que são bastante equilibrados, mas pela primeira vez eu vou ver até que ponto é que existe algum telemóvel melhor do que este em qualquer uma das categorias. Vocês estão a ver aqueles vídeos em que há uma altura em que eu só estou a falar bem e depois penso assim, mas eu já estou a falar bem de uma coisa, eu devia falar um bocadinho mal só para isto não parecer mal? E a verdade é que eu não consigo arranjar para este telemóvel. Mas bora lá, esperem, já sei, uma coisa que eu não gosto neste telemóvel, acabei de encontrar agora, é uma coisa, vocês reparem bem, o que é que eu não gosto nisto? Estão a ver as lentes? Se eu puser assim e tiver a clicar, aqui em cima, ele abana um bocadinho e aqui em baixo também. De resto, pessoal, é perfeito. Bora lá então falar do telemóvel agora. Como sempre, espero que esteja tudo bem convosco, não se esqueçam, subscrevam o canal, façam um gosto, muito obrigado. Passem pelo meu Instagram onde eu vou oferecendo coisas e daqui a uns tempos vamos ter aqui umas novidades no canal. Ok. Bora lá então ver este menino. Pessoal, a Samsung lançou 3 versões, portanto a S24, S24 Plus, S24 Ultra. Este é o Ultra, depois dentro do Ultra ainda vêm 3 tamanhos de armazenamento, digamos assim. 256 GB, 512 e 1 TB. O de 1 TB, pá, ter tanta bateria e ainda 1 TB aqui dentro, mais tudo o resto que é preciso ter. Impressionante. Como vocês podem ver, aqui o design é muito parecido ao S23, nós quase não notamos diferenças. Ele é, obviamente, muito mais reto, tudo o que está neste momento aqui à volta é titânio. Este, o S24 Ultra, estamos a falar de 6,8 polegadas, com um ecrã super resistente, moldura muito fina e completamente reto. Tudo neste telemóvel é o mais reto possível. Acabou-se o ecrã curvo, acabou-se o ecrã abaulado. Pessoal, não. Este é reto. E eu posso-vos dizer que acho que os outros são giros, mas este dá uma certa classe. Isto dá um certo prestígio. As cores atrás são giras, eles têm amarelo, têm azul e por aí fora. Eu gosto do facto de, por exemplo, este aqui, que é uma espécie mais cinzento, mais titânio, quase não deixa de dadas. Vamos lá então olhar de forma individual para alguns dos pontos mais importantes em qualquer telemóvel. Primeiro, bateria, 5000 mAh. Aqui dentro, pessoal, ele dura à vontade 2 dias, mesmo com muito brilho e mesmo com vocês a jogar. Vocês vão ter que ter um uso mesmo muito intensivo para ele não vos durar 2 dias. O que quer dizer que para um telemóvel deste tamanho, com este tipo de processamento, com esta resolução de ecrã, aguentar 2 dias, não há muito melhor do que isto. Até porque existem N coisas que vocês podem fazer com ele para melhorar ainda mais a bateria, quer seja brilho, quer seja os hertz do ecrã. Há mesmo muita coisa que vocês podem fazer para ele durar mais do que 2 dias. Passemos para o ecrã. Como eu já vos disse, 6,8 polegadas, 2600 nits de máximo de brilho, pessoal. É absurdo, é mesmo muito, muito bom. As cores são fantásticas, ele é bastante rápido a mexer com tudo, pessoal. É um ecrã excelente. Vai dos 1 aos 120 Hz, o que vos vai ajudar uma vez mais a poupar bateria. Uma coisa que eu gostei muito é que, reparem bem, primeiro, ele tem um limite de tempo em que pode ficar com o brilho no máximo, é tipo meia hora ou uma coisa assim qualquer, de tão brilhante que é. É o telemóvel mais brilhante que eu alguma vez experimentei. Mas a cena fixe é que no mínimo do brilho ele é mesmo muito, muito pouco brilhante. E muitas vezes eu tenho aqui telemóveis que, se eu os quiser usar à noite e não quiser que exista luz à volta para não perturbar ninguém, a verdade é que mesmo assim é muito brilhante. Mas este é espetacular. Outra coisa muito fixe é o anti-reflexo dele, que é mesmo dos melhores que eu já vi e nem é preciso pôr o brilho no máximo. Se eu puser isto assim, e estão aqui vários holofotes, ele obviamente vai refletir, mas é muito pouco por comparação com outros. Está muito, muito fixe. E aqui reparem bem, eu estou a mostrar-vos numa parte completamente preta. Se eu passar isto, por exemplo, aqui para as últimas fotos que eu tirei com este telemóvel, vocês notam o brilho, mas estamos a falar de holofotes super potentes que estão aqui. Para o dia-a-dia está excelente, pessoal. Em termos de cores, brutal, contraste, brutal, posso-vos dizer sem qualquer sombra de dúvidas, é o melhor ecrã que alguma vez vi na vida. Ok, então em termos de bateria estamos conversados, em termos de ecrã estamos conversados, agora vamos às fotos. Primeiro, ele continua a ter 200 megapixels de câmera principal, o que é um absurdo. Ultra wide de 12 megapixels, uma telefoto de 50 megapixels com 5 vezes
e uma telefoto com 10 megapixels em 3 vezes. E brutal mesmo é o autofocus. É super rápido. Vocês chegam, tiram a foto, já está. Espetacular. Ele filma ainda a 8K e em Full HD chega aos 240 frames por segundo. Mas pessoal, isto na realidade, ao fim de algum tipo de números, isto já não é uma questão de números em termos de fotografia, é uma questão de qualidade de lente. E posso dizer uma coisa, até agora, para mim, o melhor telemóvel que havia em termos de fotografia era o Pixel 8 Pro, mas este está ao mesmo nível, com uma coisa melhor e uma coisa pior. Eu acho que as cores do Pixel são mais verdadeiras, mas o zoom deste, a inteligência artificial que ele utiliza para melhorar a imagem em zoom é impressionante. O Pixel é melhor em fotos macro, mas este é melhor em fotos à noite. Mas atualmente não se consegue falar de fotos sem se falar em inteligência artificial, e em termos de inteligência artificial, aquilo tudo que eu mostrei no Pixel vocês têm aqui e ainda mais algumas coisas. Ele consegue cortar e editar as imagens na boa. Ele tem uma cena muito gira que é, se vocês editarem uma imagem, por exemplo, imaginem uma imagem em que vocês querem rodar ligeiramente a imagem e depois os cantos ficam sem fotografia, ele preenche os cantos com a inteligência artificial de maneira que vocês não fiquem sem uma parte com fotografia. E a cena fixa é que qualquer foto que seja editada com a inteligência artificial, ele vai colocar em baixo umas estrelinhas, que é as estrelinhas da inteligência artificial aqui no software. O que é o mais engraçado é que a seguir, se vocês forem editar essa foto e mandarem apagar esse símbolo, ele apaga. E então, em termos de edições de foto, pessoal, é excelente. Até porque há muitas coisas que o Pixel não permitia fazer, porque dizia que não estava dentro das normas, mas este está. Mais interessante ainda é que quase tudo o que é inteligência artificial aqui dentro, a própria Samsung garantiu que foi feita com a própria Google, o que quer dizer que mais cedo ou mais tarde os Pixels também vão ter. Mas é muito interessante ver como Google e Samsung aqui parecem estar quase a ajudar-se uma à outra para trazer realmente produtos brutais. E neste aspecto a Samsung está a trazê-los primeiro do que o Pixel. Uou! Vocês conseguem apagar coisas, vocês conseguem deslocar objetos, ele preenche tudo e mais alguma coisa. E ele tem uma cena muito fixe. Vocês pegam num vídeo qualquer a 60 frames por segundo e vocês querem fazer o filme em slow motion. E ele vai pegar a inteligência artificial, vai criar frames para depois passar, vamos supor, de 60 frames por segundo para 180 ou para 120 para conseguir dar um efeito de slow motion. E isso é das coisas mais impressionantes que eu vi até agora. Outra coisa muito fixe, pessoal, ainda nas fotografias, é a pesquisa das imagens, em que vocês só têm que, querem uma imagem, vocês fazem um círculo à volta e ele imediatamente começa a procurar sobre o objeto que vocês fizeram o círculo à volta, ele procura e diz-vos o que é. E posso-vos dizer que ele acerta muitas vezes coisas de eletrónica. Se eu tirar uma foto a mim mesmo, ele vai à procura de uma roupa, neste caso de uma camisa igual à minha, monumentos, estradas, paisagens, o que for, ele tenta ir lá. Claro que nem sempre acerta, também depende se as coisas existem mais ou menos na internet. Ele pode não apanhar exatamente esta camisa, mas vai apanhar outras muito, muito parecidas. Então, voltamos a resumir. Bateria é o melhor para mim, ecrã é o melhor para mim, em fotografia está a par do Pixel 8 Pro, numas coisas é melhor, noutras coisas não tanto, mas lá está, ele não é segundo, ele está empatado em primeiro lugar. Agora, onde ele ganha ao Pixel é se vocês tirarem uma foto e a quiserem colocar no Instagram. Por norma, devido aos serviços do Instagram, o Instagram baixa a qualidade da fotografia e com o Samsung ele não baixa tanto. Isto é uma parceria Samsung, Instagram e Snapchat, em que vocês passam a ter o mesmo canal, o mesmo web service na realidade, que tinham os iPhones. O que quer dizer que, como vocês provavelmente sabem, as fotografias dos iPhones são melhores no Instagram do que as dos outros telemóveis, mas agora a Samsung tem direito ao mesmo. Ok, passamos à performance. Vocês têm alguns telemóveis que para gaming são ligeiramente superiores a estes em termos de frame rate e em termos de encontrar ali alguns momentos de ray tracing em que esteja melhor, mas o ecrã é tão bom e em todo o resto de performance ele é tão superior a estes telemóveis gaming que nem sequer há comparação, pessoal. Sim, existem telemóveis gaming onde vocês não têm o resto tão bom, não têm, mas têm ali para jogos algo muito, muito específico e muito, muito bom, e esses são ligeiramente melhores do que este. Agora, a performance deste menino para o dia-a-dia, para ter N coisas abertas ao mesmo tempo, até aqui divididas ao meio no ecrã, vocês estão a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Os 12 GB de RAM parece que não se esgotam, e então, se juntarmos a isto inteligência artificial, porque muitos destes processadores agora, na realidade,
não vêm só focados ou em gaming, ou edição de imagens, ou em performance de sistema. Não. Existem partes dos processadores que são para inteligência artificial. CPUs, GPUs, o que for. E uma vez mais, em termos de processamento para inteligência artificial, ele também ganha. Pelo meio, deixem-me só dizer que em termos de garantia, ele também está ao nível do Pixel 8 Pro, porque a Samsung também dá 7 anos de garantia de software, updates de software e updates de segurança. 7 anos, o mesmo que a Google deu no Pixel. O que eu quero dizer com isto? Que tanto a Samsung como a Google estão a tentar trazer ao máximo as pessoas para os seus telemóveis, para não só venderem telemóveis, mas também para guardarem dados e irem melhorando a sua inteligência artificial ao longo dos anos. Quanto mais as pessoas usarem a inteligência artificial, mais dados vão ser consumidos, mais dados vão ser guardados e analisados, melhores vão ser os algoritmos. E então lá está, há aqui um efeito dominó. Quanto mais eu tiver pessoas a usar, melhor vou ter em termos de produto. Quanto melhor o produto, mais as pessoas vão usar e por aí fora. E então, uma vez mais, não há nenhum melhor do que ele. Ele fica, neste caso, empatado. Por fim, software. Pessoal, em termos de software, não existe nenhum telemóvel Android melhor do que os Samsungs. Mesmo a própria Google, que tem o Android, não tem às vezes tanta coisa tão boa como tem o Samsung. Claro que existem outras marcas específicas em algumas coisas. Por exemplo, a Google está a focar-se muito em relógios e coisas assim, onde eles querem criar um ecossistema. Mas agora reparem bem o que este menino consegue fazer. Este menino faz de forma impressionante resumos de páginas web. E aí é ligeiramente melhor do que o Pixel. Na tradução ele também é bastante bom. Mas a tradução das chamadas é que é uma das coisas mais impressionantes que eu vi num telemóvel. Estamos a falar de um nível de software que eu faço na minha empresa, porque a minha empresa é de inteligência artificial. Eu faço N coisas de inteligência artificial. Uma delas é a tradução live de uma conversa, mas a maior parte das vezes nós precisamos de computadores, não é isto. Imaginem que vocês falam português, mas querem falar com uma pessoa que só fala francês. Aquilo que normalmente tentamos fazer é, se nenhum consegue falar a língua do outro, tentamos falar os dois em inglês. Às vezes demoramos muito tempo, às vezes não sabemos bem como é que devemos dizer uma coisa e então acabamos por não passar a mensagem certa. Ok. Qual é a solução que está aqui e que eu acho que é realmente impressionante? Vocês indicam aqui qual é que é a vossa língua e indicam aqui qual é que é a língua da outra pessoa. Fazem uma chamada e a pessoa, aquilo que vai ouvir é a tradução. A primeira coisa que ele vai ouvir é um sinal, uma mensagem, a dizer que aquela chamada está a ser traduzida por inteligência artificial. A pessoa, em vez de me ouvir a mim, vai passar a ouvir essa voz. E essa voz já vai falar, vamos supor, em francês. A seguir, essa pessoa responde em francês e eu vou ouvir em português. Vocês podem escolher qual o tipo de voz, até podem escolher a velocidade a que essa voz fala. E eu digo-vos uma coisa, pessoal, tendo em conta que isto é muito rápido a traduzir, isto sim é inovação. Isto é o ponto mais alto, é o maior passo que este telemóvel dá. Em tudo o resto, ele é brutal, mas isto é completamente diferente. Vocês podem chegar a qualquer parte do mundo, precisam de ligar para um táxi, precisam de ligar para um hotel, o que quer que seja. Tradução. Vocês têm uma chamada de negócios, precisam de falar com alguém que não fala a vossa língua e vocês usam isto. E é impressionante como é que vocês, descarregando meia dúzia de megas, porque vocês têm que fazer o download de cada uma das línguas, cada um dos idiomas, e depois isto, com a cloud, processamento e inteligência artificial, ele vai traduzir isto. Pessoal, esta parte é mesmo impressionante e a partir de agora, para mim, qualquer telemóvel flagship, qualquer telemóvel de topo que não tenha, por exemplo, esta funcionalidade, não consegues competir com isto. Para muita gente, não é para o utilizador do dia-a-dia, mas para muita gente, isto vai se tornar essencial. Posso não só ler a tradução, mas até posso desligar a própria voz da pessoa, o que até pode ser assim um bocadinho esquisito. E em termos de software, eu podia estar aqui o dia inteiro a falar sobre o que este menino tem em termos de software, pessoal. Em termos de inteligência artificial, isto é uma coisa absurda. Mas há uma coisa que ele não faz e que eu tenho pena, que é, se vocês ligarem para um Google Pixel 8 Pro e a pessoa para quem vocês estão a ligar não quiser atender e ela tiver um Pixel, eu vou ouvir um assistente digital a perguntar-me o que é que eu quero, eu vou-lhe dizer o que é que eu quero, vamos supor que eu sou uma pessoa de vendas e que estou a tentar vender alguma coisa, ele vai escrever ao dono do Pixel 8 o que está a acontecer e a pessoa depois diz uma coisa ou não. Este não tem isto e eu duvido que será por semanas, a Samsung vai ter isto também de certeza, mas depois a Samsung ganha com esta tradução de chamada que o Pixel não tem. E então, pessoal, isto muito resumindo, nós temos que perceber aqui uma coisa.
Este telemóvel e o Pixel 8 Pro, e é com este que eu estou a fazer a maior comparação, porque em termos de inteligência artificial nada se compara a estes dois, e em termos de fotografia apenas o iPhone mais caro se aproxima e está bastante lá perto. Mas a competição é este e o Pixel. Em termos de software, eu acho que eles, no espaço de semanas, tendo em conta que as duas marcas estão a ajudar uma à outra, num espaço de semanas, eles vão ter praticamente a mesma coisa em termos de software. Então, depois, a diferença é o resto. E este tem melhor bateria, melhor ecrã, melhor performance global para um bocadinho de tudo. Em termos de fotografias, o melhor que eu tenho a fazer é mostrar-vos aqui alguns exemplos. Vocês reparem bem nisto. Estamos a falar de um telemóvel que tira fotos que parece que é quase de dia quando é de noite. Conseguimos tirar fotos com um zoom verdadeiramente impressionante, que na foto a uma vez vocês nem conseguem ver o objeto, que eu a seguir vou buscar com 100. É surreal, pessoal. E então, em termos de hardware, é surreal. Em termos de software, é surreal. Não há competição para este menino. E reparem bem que eu aqui no meu bolso, eu tenho o Pixel 8 Pro. É o meu telemóvel do dia-a-dia. Mas este, mesmo que em termos de inteligência artificial eles estejam iguais, depois no resto, este telemóvel não tem concorrência. Se dinheiro para ti não for um problema, então eu não estou a ver um motivo para tu comprares outro telemóvel que não este. Mas mesmo que este telemóvel seja muito caro para ti, tu podes ir para o S24 ou para o S24 Plus, em que não perdes assim tanta coisa. Sim, são mais pequenos, o design não é tão arredondado, a moldura é um bocadinho mais grossa porque esta é super fina, a performance não é tão grande, mas vocês perdem um percentual em quase tudo e continuam a ser telemóveis fantásticos e bastante mais baratos. O S24 parece-me que para mim não tem concorrência. Este tem uma coisa que os outros não têm, tem isto, que pode dar muito jeito para anotações, dá para contornar as imagens melhor, portanto em termos de edição de imagens este realmente é melhor, mas pessoal, eu aconselho qualquer um dos três. S24, S24 Plus ou S24 Ultra. Pessoal, eu todos os anos no meu canal digo que o melhor telemóvel é este ou aquele ou aquele. E tirando o ano passado, em que eu disse que era este, todos os outros anos, eu disse que era o Samsung, o S daquele ano. E duvido, sinceramente, que este ano alguma coisa possa ser melhor do que isto. Claro que falta um ano inteiro e por isso no fim do ano alguma coisa pode ser melhor. Isto é fantástico. Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço. Até à próxima.